surpresa, meus irmãos, aleluia. Mas Deus, né, Ele sabe de todas as coisas, não vai ser Deus. A Bíblia diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer, não vai ser Deus. Eu creio que Deus, meus irmãos, Ele tem ouvido, né, tuas orações, o teu gemido, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos aproveitar que eles estão de pé. Vamos já meditar na palavra sobre Jesus, no livro de Jó. Aleluia. Eu não sou nenhum mestre, meu irmão, na palavra, nenhum doutor. Pouca leitura eu tenho, né, louvado seja Deus. E eu prego pela misericórdia de Deus, né, aleluia. Porque, meu irmão, não é fácil, né, falar da palavra de Deus, falar da grandeza, né, do Senhor, louvado seja Deus. No livro de Jó, capítulo 42, 42, louvado seja Deus, e no versículo de número 10, Deus confere a Jó todo da prosperidade que antes tinha, né, louvado seja Deus. Capítulo 42, capítulo 42, versículo 10 diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuía. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto tanto conheceram, e comeram com ele o pão, e em sua casa se condoeram dele, e consolaram a todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Teve 14 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Aleluia, louvado seja Jesus. Somente aqui, louvado seja o Senhor Jesus. Pode sentar, né, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, né, de Nazaré. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso e grande, né? Quem crê na vitória diz graças a Deus. Meus irmãos, nós aqui estamos falando da história de Jó, a vida em que Jó passou, né? Jó lutou. Era um homem temente a Deus, um homem sincero, íntegro. A Bíblia diz que ele desviava do mal. Ele vivia, meus irmãos, em santidade ao Deus Todo-Poderoso. E Jó, a palavra diz que Jó, ele se preocupava tanto, meus irmãos, em servir a Deus, que ele, meus irmãos, quando os filhos deles faziam festa, meus irmãos, ele levantava de madrugada e fazia sacrifício, por às vezes ter pensado que os filhos dele pecou contra o Senhor. Era um homem justo, meu irmão, um homem que agradava o Senhor, meu irmão, em todo o tempo que ele vivia. Meu louvado seja Deus. Ele era um homem, meu irmão, sincero. E a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. Ele não era pobre. Era um homem que tinha de tudo. Ele tinha cabelo, tinha bois, tinha jumento, ovelha, tinha tudo, meu irmão, tinha propriedade. Meu irmão, na casa dele não faltava nada, tinha de tudo. Louvado seja o nome do Jesus. E ele era sincero a Deus. Aleluia. Muitas vezes, meu irmão, a gente, meu irmão, quando já começa, né, ganhar um pouco de dinheiro, Deus começa a abençoar a vida da gente, meu irmão, a gente já começa a diminuir, né, meu irmão, a vida na igreja. A gente não persevera. A gente, meu irmão, já começa, né, meu irmão, porque tem um pouco mais de
uma vida financeira melhor, meus irmãos, a gente já começa a se distanciar de Deus. Mas Jó não, meu irmão. Jó ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita riqueza, mas ele, meus irmãos, ele fazia de tudo, ele perseverava na presença de Deus, porque, meus irmãos, aleluia, ele amava o Senhor, e Deus via tudo o que estava acontecendo na vida de Jó, aleluia. Mas quando a Bíblia diz que num certo dia, os filhos de Deus se reuniram diante de Deus, e a Bíblia diz que Satanás também, ele se apresentou naquele dia. Louvado seja Deus. E Satanás, quando se apresentou a Deus, ele não tinha argumento para falar de Jó. Jó não dava falha, não dava motivo para que ele pudesse, falar para o Senhor: lá está vendo teu servo, teu servo que tu ama, teu servo que tu dá de tudo para ele. Não, Satanás não tinha argumento. E eu pergunto nesta noite: será que nós temos, mesmo alguma falha, algum argumento para que o inimigo da nossa alma falar com o Senhor nesta noite? Está vendo, teu servo, está na tua serva? Olha como ele bebe, olha como ele anda. Ele é sincero, ele é reto. Você tem dado motivo, meus irmãos? Aleluia. Ou você tem sido como Jó, não dado motivo para que o inimigo, o adversário, te acusasse, o adversário te apontar diante de Deus as tuas falhas? Aleluia. Com Jó, ele não teve esse motivo. Ele não achou defeito em Jó. Jó era reto. Jó, meu irmão, não pecava de maneira nenhuma. Ele fazia a vontade de Deus. Meu irmão, Jó estava ali na presença de Deus, meu irmão, fazendo para que tudo para agradar o Senhor. Eu pergunto nesta noite: você tem agradado a Deus? Você tem agradado Jeová? Aonde você vai, aonde você anda, Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, Deus, ele contempla toda a terra. Louvado seja Deus. O pastor sempre fala um versículo, meu irmão: se fazer uma cova, o Senhor está. Se aonde for do inferno, nós vamos do Senhor de lá. Deus, ele conhece a igreja, ele sabe de todas as coisas. E o inimigo, meu irmão, ele não teve motivo para falar de Jó, mas ele estava ali presente naquela reunião. Meus irmãos, o Senhor foi que falou com Satanás: então tu vem, aleluia, aonde tu estava, e o diabo foi de julgar a terra e passear por ela, louvado seja Deus. Meus irmãos, o adversário da nossa alma, meus irmãos, todos os dias, ele está nos observando, meus irmãos, aleluia. Meus irmãos, ele fica, meu irmão, de olho para ver se nossos pés vai desviar da presença do Senhor. Aí o Senhor diz: tu tem observado o meu servo Jó? Aleluia. E o que o diabo falou? Para o Senhor: tu tens cercado de bem. Senhor, você era um homem íntegro, reto, temente a Deus, ele faz a minha vontade. Mas o inimigo falou assim: tu tens cercado de bem. Jó não serve um Deus em vão. Falou. É verdade, meus irmãos. O Deus que nós servimos, ele não é um Deus, meus irmãos, em vão. Não é um Deus pobre, não é um Deus fraco, não é um Deus, meu irmão, que fica pregado no crucifixo, na parede, meu irmão. Ele está no céu, aleluia. E dentro do nosso coração diz a palavra de Deus. Ele diz que não habita em tempo feito por monte homem, aleluia. Ele criou o próprio tempo dele, aleluia. E são vós é o templo do Espírito Santo de Deus, e ele habita em vós, aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ali meus irmãos, o inimigo continuou falando com Deus, aleluia. Tu tens cercado de bem, e só não serve um Deus de mal, um Deus de vão, um Deus que não faz, um Deus que não opera, um Deus que não abençoa. E falou: vai dizer tudo que ele tem, para dizer no blasfema contra ti, aleluia. Louvado seja Deus. E Deus falou assim: tudo que tem está nas tuas mãos. Vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tira tudo
que ele tem vai blasfemar, não vai te servir. Meus irmãos, muitas das vezes, meus irmãos, nós, meus irmãos, servemos a Deus enquanto está indo tudo bem. E quando, meus irmãos, as coisas começam, meus irmãos, ter uma prova, uma luta, né, uma dificuldade, meus irmãos, nós já queremos recuar, nós já queremos desistir, e muitos têm desistido, muitos têm parado, meus irmãos, aleluia. E a Bíblia diz que o inimigo saiu com uma fúria tão grande da presença de Deus, meus irmãos, aleluia, porque o diabo, meu irmão, a Bíblia diz que ele brama como um leão buscando quem possa tragar, e quando Deus deu permissão para ele, ele saiu, meu irmão, com uma fúria tão grande, porque ele queria, meu irmão, que Jó pecasse contra Deus, blasfemasse contra Deus. E aí ele começou, meu irmão, né, a tirar tudo de Jó, tudo que Jó possuía, mesmo a Bíblia diz que foi se perdendo. Os filhos de Jó foi fazer uma festa, reunia com os filhos e a filha de Jó, meus irmãos, estavam numa festa. E aconteceu, meus irmãos, que veio um vento, uma tempestade lá, meus irmãos, derrubou a casa, meus irmãos mataram, e aí só um ficou para trazer notícia para Jó. Chegaram e falaram para Jó: aconteceu isso, e teus filhos morreu. A Bíblia diz, meu irmão, que Jó rasgou as suas vestes, meus irmãos, e adorou o Senhor. Pode, meu irmão? Pode alguém nesta noite adorar o Senhor pela tua prova? Pode você adorar a Deus pelo aquilo que você está passando esta noite? Às vezes a prova está dura, né, meu irmão, o sofrimento é grande, mas se você pode abrir a boca e dizer assim: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus que me formou. A Bíblia diz que Jó, meus irmãos, ele louvou, adorou o Senhor, perdendo os filhos. Mas pensou coisa tão difícil para criar um filho. O filho nasce, meu irmão, tão vasto. Você cuida dele, você educa ele, né? Você faz de tudo e de repente, meu irmão, acontece algo e ele perde a vida. Aleluia. É uma tristeza muito grande. Mas a Bíblia diz que Jó, meu irmão, né, ele sentou no pó, meu irmão, e ele adorou, né? Ele louvou o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Meu irmão, ele não ficou, meu irmão, né, questionando com Deus, ele não ficou se lamentando com Deus, porque, meu irmão, quando a gente tem muita prova, a gente começa a lamentar com Deus: Senhor, o que é isso? É por quê? Porque, Senhor, que eu estou passando por essa prova, porque está acontecendo, não é isso comigo? Nós começamos, irmão, a questionar com Deus. Mas Jó não questionou com Deus, não. A Bíblia diz que ele adorou. Aleluia. Quando alguém, meus irmãos, com uma dor tão grande, meus irmãos, adorar o Senhor. Às vezes você reclama, né, da tua luta, da tua prova, você murmura, fala: Senhor, eu não aguento mais, a situação está difícil, você esqueceu de mim. E a Bíblia diz que Deus não esquece de ninguém. Pode uma mãe esquecer um filho que gerou, que amamentou, mas todavia não esquecerei de ti. Meus irmãos, a prova, meu irmão, muitas das vezes ela serve, meu irmão, para Deus testar, meu irmão, a nossa fidelidade, né? Se nós amamos a Ele, se nós servimos a Ele pela a vida, a graça que nos dá, ou se nós servimos a Deus, né, pelo dinheiro, ou pela vida boa. Louvado seja Deus. Porque, meu irmão, às vezes, se faltar o alimento, né, o pão cotidiano, meu irmão, já é motivo, né, da pessoa já blasfemar contra Deus, murmurar. Aleluia. Não dá mais, Senhor, não vou na tua casa, porque, né, as provas continuam, né, as bênçãos não chegou, né, as profecias não cumpriu, né, a promessa que o Senhor falou não cumpriu. Às vezes você quer, meu irmão, mas não quer vir na igreja porque não tem um carro bom, porque não tem, meu irmão, uma roupa boa. Deus não está preocupado com o teu carro, com a tua roupa. Deus me preocupa com nós aqui nesta noite. Deus preocupa, meu irmão, com a nossa vida, né, meu irmão, em santidade, meu irmão, porque, meu irmão, aleluia, o reino do céu não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Aleluia! Vai entrar no céu, meu
temos que deixar tudo para trás dessa vida. Deus quer, meu irmão, é a nossa alma. Aleluia. E a palavra diz, meu irmão, que cada coisa que acontecia, alguém, meu irmão, trazia a notícia, né, para Jó. Tudo que acontecia. Os bois jumentos, nós estávamos ali, meu irmão, trabalhando, arando terra, e veio alguém, meu irmão, ele foi embora. E foi acabando com tudo. Mas Jó, meu irmão, estava ali, meu irmão, ali firme em Deus, firme na rocha, aleluia, porque Jó, meu irmão, ele não servia a Deus por causa dos bens materiais. Porque, meus irmãos, nós não servimos a Deus pelos bens material, os bens acabam, aleluia. Eu vejo, meu irmão, algumas igrejas, aleluia, não gosto de falar, mas muitas câmeras de iluminação pregam, meus irmãos, que Deus não é um Deus que dá riqueza para a pessoa. É uma enganação, meu irmão. Deus, meu irmão, Ele não quer, meu irmão, que nós venhamos adorar Ele por causa daquilo que Ele pode fazer, por causa do dinheiro. Ele quer que nós adoremos Ele, meu irmão, porque Ele ama nós temos que amar Ele. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe do que precisa, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que eu preciso, aleluia. E Deus, meu irmão, Ele vai dando, né, de medida, meu irmão, para nós. Porque tem pessoas que não podem ter bastante, não. Se ele tiver bastante, ele já não quer viver a vida boa, não. Eu vou viajar, quer ficar viajando, quer ficar indo para, né, outros lugares aí, todo dia quer comer fora, porque agora, né, a Deus abençoou ele, então ele não quer mais ficar nos pés de Deus ali, louvando e agradecendo o Senhor, aleluia. Nós temos que fazer, meu irmão, a vontade de Deus, porque Deus, meu irmão, Ele quer que nós, meu irmão, dá a nossa vida, meus irmãos, para Ele, que nós vivemos para Ele. Nós não vivemos, irmão, para o mundo, mas vivemos para Deus. E Deus, meu irmão, Ele quer que nós nos esforçamos. E a Bíblia diz, irmão, que foi o inimigo que foi o filho de Jó. E Jó, meus irmãos, ele falou assim: do ventre eu vi e não voltaria. Deus deu e mesmo tirou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E Jó, meu irmão, de repente já não tinha mais nada. Jó, meu irmão, já começou a perecer. Mas Jó, meu irmão, estava ali firme. Jó estava honrando a Deus. Jó estava, meu irmão, servindo a Deus, aleluia. Meu irmão, Jó não parou de servir a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, meu irmão, que mais numa outra reunião, o inimigo, né, se apresentou de novo, né, meus irmãos, e fez prova com Deus de novo. Deus falou: está vendo que eu estou agora? Está vendo ele? Ele não tem mais nada, mas ele não deixa de me louvar, ele não deixa de me adorar, ele não deixa de me servir, aleluia. Você quer vitória? Você quer bênção? Você quer ver as coisas melhorar? Não para de adorar o Senhor, né? Não para de servir, começa, né, a louvar o Senhor, aleluia. Começa a agradecer a Deus, né? A luta está grande, a prova está grande, às vezes está faltando, né, o arroz na panela, mas glorifica o Senhor, porque Ele vai prover a bênção para você. Ele me falou para você assim: tudo que o homem tem, né, Ele dá. Não me lembro agora a palavra direito aqui, mas ele falou assim, aí o Senhor falou assim: vai e toca nele, mas não tira a vida dele, que a vida dele me pertence. Mas vai, aí o inimigo foi e colocou, meu irmão, uma lepra em Jó, e Jó ficou leproso. Jó, meu irmão, já não tinha mais nada. Então, o dinheiro acabou, a vida boa acabou, os filhos morreram, né, os bois sumiu, os jumentos, as ovelhas, já não tinha mais nada. O homem que era rico, e de repente, meu irmão, uma hora para outra, ele ficou sem nada.
Mas o que Jó não perdeu, não foi o contato com Deus, aleluia. Louvado seja. Eu tenho certeza que está na Bíblia, mas eu creio, meu irmão, que Jó pensou, pode tirar tudo de mim, pode tirar os filhos, pode tirar os bois, pode tirar o jumento, pode tirar, aleluia, os camelos, pode tirar os, aleluia, as ovelhas, mas não tira Deus da minha vida, não tira Deus da minha presença. Eu quero o serviço de Deus. Eu não sirvo Ele pela riqueza, mas sim pelo que Ele é. Não sirvo a Deus pelo que Ele faz e pode fazer. E Jó com aquela lepra, aleluia, aquela enfermidade. Deus, na Bíblia diz que ele sentava na cinza e pegava um caco de telha. Deus, não se coçava. Aquelas feridas, aquela chaga. Meus irmãos, a pessoa que difícil, aonde ele chegou, aleluia, mas ele não deixou de adorar, aleluia. Louvado, você que está pensando que a tua prova é grande, eu quero dizer nesta noite, não é comparável de Jó, aleluia. Você não tem sofrido como Jó. Mas Jó não estava ali firme, meus irmãos, adorando o Senhor, fazendo a vontade de Deus. Meu irmão, ele não parou. Ele continuou. Esta noite não para. Continue, meu irmão, busca mais. Mas se você buscava, meu irmão, vamos falar assim, 4 vezes por semana, começa a buscar 7, começa a buscar cada dia mais, começa a fazer a obra, deixa Deus, aleluia, que Ele vai prover para você, deixa Deus que no momento certo, Ele vai te abençoar. Aleluia. Tem vezes, meu irmão, que vem tanta prova na vida da gente, meus irmãos, que a gente para e fala, Senhor, mas até quando? Até quando, Senhor? As provas não acabam. Aleluia. E Deus vai no céu fazendo meu irmão, não é fácil, né? Eu tive que servir a Deus, meu irmão, não é fácil. Mas também não é difícil. Aleluia. Tem que perseverar. Tem que fazer, meu irmão, de uma maneira, meu irmão, perseverar, meu irmão, lutar. Tem que lutar, como a Bíblia diz, correndo do céu, ele é tomado a força. E quem, meu irmão, não esforçar, quem não perseverar, aleluia, meu irmão, vai perder, meu irmão, muita coisa, não só coisas materiais, mas pode perder, meu irmão, a vida eterna. E essa é a mais importante, irmão. E essa que não pode tirar, se nós fazer a vontade de Deus. Ele só pode tirar se nós não fazer a vontade de Deus. Mas se nós fazer a vontade de Deus, Deus não tem como Ele tirar, irmão, a salvação da nossa vida, aleluia. Então persevera, esforça, e eu serei contigo. Se nós não esforçarmos, irmão, Deus ele não vai ser conosco. Deus quer mais de nós, meu irmão. Deus quer que nós esforça mais. Deus quer, meu irmão, que nós busquemos Ele mais. Deus quer, meu irmão, que nós venha mais adorar Ele. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor, Espírito e verdade. Deus quer que nós adoremos Ele, aleluia. O que você está adorando? O mundo? Ou está adorando Deus? Não pode servir dois senhores. Não pode servir dois senhores, meu irmão. Tem que ser só Deus, é só Deus. É só Ele que nos deu, meu irmão, corpo de vida. É só Ele, meu irmão, que nos deu, aleluia, meu irmão, o ar para respirar. É só Ele que pode fazer isso. Louvado seja Deus. E Jó estava ali, meu irmão, na presença de Deus. Jó com aquela chaga, aquelas feridas, meu irmão, eu nunca tive isso, mas eu creio, meu irmão, que é um negócio difícil, é uma coisa ruim, meu irmão, e ninguém podia fazer nada por Jó. Meu irmão, os amigos abandonaram, meu irmão, as pessoas próximas de Jó, os parentes, meu irmão, todos viraram as portas para Jó. Mas eu quero dizer nesta noite, ainda, meu irmão, que o mundo vira as portas para nós, ainda que os parentes, ainda, meu irmão, que o irmão da igreja, ele vira para você as portas, Deus não, aleluia. Deus está na porta. Deus está de pé. Deus está de pé para te ajudar. Deus está de pé, aleluia, no momento certo. A vitória vai chegar, aleluia. Deus, irmãos, a bênção vai chegar na tua vida, aleluia. Deus, a maré vai abaixar, aleluia.
Louvado seja Deus. Meus irmãos, em 2017 eu passei uma prova grande, muito grande, em 2017. Até no meio do ano, não foi uma dificuldade, uma prova tremenda, mas eu estava ali firme, né? Eu estava ali firme buscando o Senhor, estava ali, meu irmão, né, permanecendo para o Senhor, meus irmãos, esforçando, aleluia. E um dia, meus irmãos, eu levantei cedo para ir trabalhar, meus irmãos, 4 horas da manhã. Aí o meu filho mais novo, né, estava acordado. E a gente conhece o filho que tem. Conhece? A mãe conhece, o pai conhece. Nós sabemos o comportamento do nosso filho, meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. E eu vi ele acordar, não chegou perto de mim, começou com umas conversas, né, que ele não era do costume dele falar. Eu já pensei, tem coisa aqui. Aí tem coisa. Aí ele começou a falar, preciso falar um negócio para você. Ele não fala, senhor, mas fala você fala um negócio para você. Eu falei, então fala, então. Eu falei, não senta. Eu falei, senta por quê? Não senta não, pode falar aí. Aí tem um filho, meu irmão, que ele chama Danilo. É o mais velho. E ele se envolveu com droga, com bebida. E ele tinha um carro, um Gol, geração 5. E lá em Santa Bárbara do Oeste, no lugar da minha casa, passa um rio. E ele falou assim, o Danilo caiu no rio de carro. Aí eu falei, meu Deus. Aí ele morreu uma preocupação na vida da gente. Que a gente começa a pensar. Ele falou, mas está tudo bem. Eu falei, está tudo bem, pai. Pode ficar tranquilo. Ele falou, mas tudo bem, como, rapaz? Você cai dentro do rio com o carro. Ele falou, não, mas já está no hospital. Já levaram no hospital, eu não quis acordar o senhor para não falar isso. Então, meu irmão, era uma prova, meu irmão, atrás da outra. Caiu dentro do rio, meu irmão, com o carro, meu irmão, não morreu porque Deus deu um livramento para ele. É prova, meu irmão, é luta. Meu irmão, vai pensar, meu irmão, que nós, meu irmão, vai ter uma vida, né, porque nós estamos servindo a Deus, porque nós servemos um Deus grande, um Deus poderoso, meu irmão, que as coisas não vai acontecer coisa ruim, vai. Aleluia. Mas Jesus dá a vitória. E eu passei por nossa prova, eu falei, mais uma prova que acabou de terminar, mas essa prova aí. Falei, meu Deus do céu, foi até quando, Senhor? Falei, meu Deus, Senhor, foi até quando, Senhor, vai permanecer essa prova? Até quando isso vai, Senhor? Não vai ter um fim. Vejo nas drogas, na bebida, no tempo de perder a vida. É difícil com o pai. Aleluia. O pai que tem um filho assim não é difícil. É difícil, mas é servir Deus justo no céu. Aleluia, louvado. E Deus guardou ele naquele dia, meu irmão, só machucou a testa, machucou o braço, o joelho, parece a perna. E graças a Deus, meu irmão, Deus não deixou do pior para possível. Porque Deus, meu irmão, vela, meu irmão, pela crise. Faz a vontade de Deus. Meu irmão, ele desceu na rua, meu irmão, ele conseguiu virar o carro e todo rio. Da quase não pude assim. Pouco metro da caixa de São para baixo, barranco. E naquela época não era tempo da seca, porque se tivesse tempo de chuva, aí meus brothers iam morrer afogados. Porque ele não conseguiu sair dentro do carro. Mas de repente não passa os colegas dele, meu irmão, viu um carro dentro do rio e falou, aquele carro parecendo um carro do Danilo. Foram ajudar ele a sair dentro do carro. Mas as provas, meus irmãos, ela vem, meu irmão, não é porque nós servemos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus, meu irmão, que as coisas vão andar 100%, não vai, irmão, porque Deus, Ele quer ver a tua fidelidade, Deus quer ver a tua perseverança, Deus quer ver a tua fé, aleluia. E Jó, meu irmão, passou nesta prova, esta luta, essa dificuldade, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens material. Aleluia. Mas ele não deixou de adorar, aleluia. É importante que nós adorarmos. É importante, meus irmãos, nós louvar o Senhor. Senhor, eu estou passando uma prova, eu estou passando uma luta, eu estou passando uma dificuldade, mas eu te louvo por isso, porque o Senhor não esquece de mim, o Senhor não vai esquecer de mim. Aleluia. E eu cheguei no
irmão, falar com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor... Quando ele era pequeno, ele pegou uma enfermidade, ficou 9 dias internado. Quase morreu. Falei, Senhor, falei com Deus, meu irmãozinho de coração. Falei, Senhor, se eu tivesse levado ele naquele tempo, eu não ia entender. Eu não ia entender, Senhor, mas hoje eu entendo. Porque se o Senhor tivesse levado ele naquela época, era melhor do que se ele partir agora. Porque se ele partir desta vida agora, ele vai partir sem salvação. Porque ele já é adulto, ele já é de maior, e ele já tem um pouco de conhecimento da verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Fala isso, Deus, meu irmão. Até quando, Senhor, a prova, quanta luta? Eu creio no pouco que joga. Ele falou, mas Senhor, até quando, né? Até quando vai estas provas? Até quando vai esta luta? Eu já não aguento mais, já estou no limite, né? Chegou no limite, aleluia. Mas ele, meus irmãos, mesmo assim, né? Mesmo na sua pouca força, mesmo na sua fraqueza, ele até na carne, na física, ele continuou, meu irmão. E a Bíblia fala que um desses dias, Deus não chora, ele foi orar pelos seus amigos. Aleluia. Os jovens vão precisar de uma oração. Os jovens vão precisar de um ombro amigo. Os jovens precisavam de uma cura, né, de uma libertação. Mas ele não, meu irmão. Ele, aleluia, ele não ficou deitado, desanimado, né, lamentando, não. Ele foi fazer a vontade de Deus. Ele foi orar, né, pelos seus amigos. E numa dessas orações, nesse dia, o que aconteceu na vida de Jó? A vitória chegou, a bênção chegou. Deus não esqueceu de Jó, e Deus não vai esquecer de você também não. Aí você fala, faz tanto tempo, Senhor, e a luta está grande, tantos anos já. E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, né, fez um ribuliço na vida de Jó. E aquilo que Jó tinha perdido, mas não começou a vir na mão dele. A Bíblia diz que as coisas começaram a acontecer de uma maneira, meus irmãos, aleluia, que a Bíblia fala, meu, que, né, Deus deu o dobro para Jó do que Dante ele possuía. Você vê que deu o dobro, meus irmãos. Eu acredito, meus irmãos, dentro desta palavra, Deus tem vitória para você também. Deus tem vitória, meu irmão. A luta pode demorar. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de toda. Aleluia. Pode passar o tempo que passar, aleluia. Pode passar, meu irmão, né, os dias que passar, mas Deus, Ele não te esqueceu. Deus, Ele está te vendo. Deus já está providenciando a vitória, assim como Ele providenciou para Jó. Não para, continua, não estaciona, continua na fé, continua na posição a qual Deus te colocou. Eu não vou louvar mais. Eu não vou pregar mais. Eu não vou cantar mais. Você sabe? Você que sabe, você quer cantar, você canta. Mas se você não quiser louvar, você não louva. Se você quiser pregar, você prega. Se não quiser pregar, não tem problema. Aleluia. Mas lembra de uma coisa, Deus não te esqueceu. Deus, meu irmão, Ele não abandonou, aleluia. Deus não abandona. Louvado seja Deus. É nós que abandonamos Deus. Muitas das vezes o homem, ele abandona Deus. Por qualquer motivo. Por qualquer dificuldade. Por qualquer dor, meus irmãos. Aleluia. Eu passei esta prova em 2017, mas eu passei, meu irmão, na presença de Deus. Eu passei, meu irmão, né, glorificando a Deus. Ainda, meus irmãos, que, né, eu levantava, porque, meu irmão, o homem não aguenta, meu irmão, né? Aleluia. A gente, meu irmão, aguenta porque Deus dá força. Porque se Deus não dá força, meu irmão, o homem não aguenta as provas, né, a luta, meus irmãos. A mulher de Jó falou, homem, até quando você vai ficar adorando esse Deus? A mulher de Jó, meu irmão, se fosse por ela, ela tinha se matado. Ela tinha se suicidado. Por quê, meu irmão? Porque ela não aguentou a prova. E já falou, como uma louca, fala tu, mulher.
O bem de Deus para aceitar, que agora nós não aceitamos. Louvado seja Deus. Você só quer sua vida boa, você só quer só carvão, né? Não quer andar a pé mais. Fica reclamando da comida, da bênção que Deus deu. Mas, meus irmãos, a palavra diz que Jó, né, meus irmãos, a mulher falou assim: Jó, homem, amaldiçoa esse Deus e morra. Mas ele não saiu palavra de maldição da boca dele, não, meu irmão. Ele não amaldiçoou Deus, não. Ele mandou sair do ventre da minha mãe e tornarei nu. Deus me deu e não me negou. Aleluia. E de repente, meus irmãos, as coisas começam a mudar na vida de Jó. Uma hora para outra, a Bíblia não relata, meu irmão, quantos anos ele ficou naquela situação. Mas a Bíblia diz que o último estado dele foi melhor. O último estado de Jó, meu irmão, foi mais abençoado. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez, meu irmão, a tua vida, né, vai ser mais abençoado do que antes. Aleluia. Deus vai fazer, meu irmão, né, um rebuliço, vai virar um cativeiro. E você vai ter, meu irmão, aquilo que ainda você não teve. Ou mais do que aquilo que você tem. Deus pode fazer e faz. Depende de nós, depende de mim, depende de você. Porque, meus irmãos, se nós não pararmos, irmãos, aleluia, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Nós alcançamos a vitória. Deus quer um povo que marcha. Deus quer um povo, meu irmão, que não fica olhando, né, meu irmão, para a dificuldade, não. Está dura a prova, mas não fica olhando para lá, não. Olha para Deus, né, que dele vem o socorro. Deus não é do alto, é de cima. É um Deus que não cochila, é um Deus que não dorme, é um Deus, meus irmãos, aleluia, que opera de verdade. A Bíblia fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ele não é um homem que, igual o homem que fala que faz, vai fazer e não faz. Não. Deus não te esqueceu. Deus não te esquece, filho. A hora vai chegar, o momento vai chegar da vitória, o cativeiro vai virar, aleluia. Então, meu irmão, Jó foi tudo em dobro, meu irmão, o jumento foi em dobro, ele tinha, meu irmão, acho que 500 juntas de boi, já teve 1000 juntas de boi, é 2.000 boi. Tudo foi acrescentado na vida de Jó. De maneira, meu irmão, que as pessoas vinham, meu irmão, e davam, meu irmão, presente para Jó. Aleluia, louvado seja Deus. E Jó foi abençoado. Aleluia. E Deus exaltou Jó, aleluia. Deus vai exaltar a gente nessa noite. Deus vai exaltar pessoas. Deus vai levantar. Deus vai, meus irmãos, aleluia, tirar você da cinza. Deus vai tirar você da cinza. Deus vai tirar você do pó. Aleluia. E você vai fazer como Miriam. Vai cantar o hino da vitória. Já pode cantar. Já pode continuar cantando. Continua adorando. Deus não continua louvando o Senhor. Porque a vitória, a bênção já está caminhando. Aleluia. Com Deus é poderoso. Aleluia. Deixa Deus fazer a obra, deixa Deus usar, meus irmãos, aleluia. Glorifica Ele. Oh Senhor, a prova é dura, mas o Senhor é bom, aleluia. Oh Senhor, hoje não tem o café da manhã, aleluia, mas tem a tua presença. Oh Senhor, hoje não tem a carne, aleluia, mas tem o ovo, né, que o Senhor preparou, aleluia. Hoje não tem o bife, mas tem a salada. Hoje não tem, aleluia, né, aleluia, a carne, mas tem o chuchu. Vamos, Senhor, não tem pelo chuchu. Chuchu não tem gosto, né? Aleluia, mas, meus irmãos, é alimento, é coisa, meu irmão, que Deus dá, é coisa que Deus prepara, aleluia. Começa a louvar, né? Começa a glorificar, começa a bendizer o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, né? Quem crê na vitória diz graças a Deus. Graças a Deus. Quem crê que o cativeiro vai virar. Vai virar. O
cativeiro vai virar, aleluia. Mas eu falo, meu irmão, de outra maneira, já virou o cativeiro, aleluia. Já virou, você vai cantar, você vai contar, você vai testemunhar, aleluia, aquilo que Deus